Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora mais um debate ideal, um debate de muita opinião e de informação. Eu sou Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos? Para começar o nosso debate hoje, depois de uma semana abençoada, começou perfeitamente bem, eu vou apresentar os meus convidados aqui. Está conosco o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor, boa tarde. Vamos para dentro de mais um debate ideal. Isso aí. Está conosco também a irmã Eloá. Mas, irmã, tudo bom? A paz do Senhor a todos, boa tarde. Hoje o negócio tá tá forte aqui, né? Debateu com 2 pastores, mas o Senhor é conosco. Está conosco também a pastora Cássia. A paz, pastora. A paz do Senhor, boa tarde a todos. Que hoje possamos desenvolver, né, esse dom que tanto precisamos com a luz da palavra. Bom, eu vou começar te convidando a participar conosco pelo nosso WhatsApp 21 971 16 16 10, pelo nosso Instagram, Rádio Ideal OFC. Baixa também o nosso app, tá? Para você não perder nada na nossa programação e também o nosso debate ao vivo. Mas pode ficar tranquilo que se você por um acaso perder o nosso debate, ele vai ficar lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, para você assistir, assim como os outros que também estão lá. Dá uma passadinha lá, curte, compartilha para você disseminar mais da palavra de Deus, tudo bem? Eu vou fazer uma breve oração para a gente começar o nosso debate. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença nos encontramos, Senhor. Primeiramente agradecemos por mais um dia, Senhor, debaixo da tua misericórdia, Senhor. Nesta hora, toma este debate em suas mãos, no dia de direcionamento, Senhor, no dia de discernimento do que for dito da sua palavra, Senhor. Toca as pessoas que estão ouvindo, Senhor, para que elas venham seguir o que for dito e o que é apenas lembrado por parte da sua palavra, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, sem demora, está relacionado a frutos do Espírito. Existem limites para ter mansidão? Eu vou abrir para uma breve introdução aqui, bem pequena na minha parte. Eu acho que meus debatedores estão ansiosos para falar o ponto de vista deles. A mansidão é vital para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador. Ele próprio ensinou os seus discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão é o fruto do Espírito, tá lá em Gálatas 5:23. Somente Deus é quem guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmos 25:9. Por isso precisamos pedir ao Espírito Santo que cultive em nós o fruto da mansidão. E em Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Eu vou começar abrindo aqui uma breve introdução. Irmã Eloá, mansidão. Ser manso hoje em dia, você considera fácil ou é bem difícil devido a várias ciladas que o inimigo coloca na nossa frente, às vezes pessoas também usadas por ele para nos deixar fora da linha, né, como costuma se dizer. O que você acha sobre isso? Mansidão, não, fácil não é não. Fácil não é não, porque vivemos tempos muito difíceis, muitas afrontas, muito estresse, seja no trânsito, no trabalho, em casa. São muitos afazeres, muitas tarefas, muitos eventos, é muita coisa. Então, isso acaba sobrecarregando se você não buscar em Deus o equilíbrio para
lidar com tudo isso. Se vivermos pura e simplesmente, não, como diz um ditado popular, né? Deixa o vento levar. Eu vou seguindo e o vento vai me levando. Aí dá ruim. Dá ruim. Você acaba não conseguindo administrar tudo que precisa ser administrado. E mansidão é você ter a capacidade de conter a sua própria força em relação aos ataques que vêm. Seja de outras pessoas, seja dentro de casa, seja com pessoas desconhecidas. Mas isso só é gerado através do Espírito Santo. Se nós formos olhar para nós, eu, Eloá, não, eu tenho mansidão. Não, não vem de mim. Não vem do ser humano. É uma coisa que vem do Senhor. E precisa ser buscado. A partir do momento em que eu aceitei a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e eu entendo que eu preciso mudar a minha vida para que o mundo possa ver Cristo em mim, eu preciso buscar o fruto do Espírito. E a mansidão é um deles. Não é fácil. No mundo em que as pessoas têm muitas opiniões, todo mundo quer defender o seu ponto de vista, mas às vezes é melhor a gente não entrar em determinados assuntos, não entrar em determinadas discussões, porque não vai levar a nada. Você só vai deixar de exercitar a mansidão. E aí você vai fazer todo o contrário, porque tem discussões que geram briga, né? Gera até inimizade. Então, precisamos pensar o que Jesus faria nesse caso. Volto a repetir, é até redundante. Não é fácil, mas não é impossível. Basta a gente querer fazer. Pastor Silviano. Bem, partindo daquele ditado que diz: você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Quem é o manso nessa frase? Alguém? O copo. Por mais que dentro dele tenha uma tempestade, ele continua sendo o copo. E se a tempestade se transferir para fora dele, ele continua sendo o copo. Você tem que ser o copo. Não importa se a tempestade é interna, ela tem que estar dentro de você, porque se ela sair, ela vai causar impacto no mundo. E se ela for externa, se ela vier para dentro de você, ela vai causar impacto em você. Então você tem que ser sempre o copo, manso. Gostei Indiferente ao que da aconteça, analogia. você tá manso. Amém. Eu vou olhar mais pro copo e ver que aprender com ele. Nunca mais realmente vamos faz olhar para o copo da sentido. mesma maneira. Pois é. Pastora Cássia. Muito interessante, né, essa analogia. Realmente, nós olhamos para a situação e nos comportamos muitas das vezes mais como a tempestade do que o copo. Foi bem dito aqui. Em relação, né, à introdução que o nosso irmão trouxe, ele falou: aprendei de mim, e falou sobre o fruto. Tanto um fruto tem um tempo como um aprendizado. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e devemos ter o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Então, ambos ensinamentos, ambas passagens nos falam sobre tempo. Eu preciso entender que o meu tempo de aprendizado, o meu tempo para essa semente ser gerada, eu tenho que ser respeitado. Então, aprendei de mim. Ninguém aprende algo que é dito pela palavra de uma hora para outra. Tudo que é relacionado à mudança, à libertação, à transformação, ela requer um tempo. Então, aprendei de mim. Ele já diz tudo. Olha para mim, aprende com os meus atos, aprende com o meu falar, aprende com as minhas atitudes, que eu sou manso e humilde. Eu sou o exemplo de mansidão e pronto. Então, aprende comigo, que aí sim vocês entenderão que é mansidão e humildade. Amém. Mais uma vez, nosso professor nos ensinando, né? Jesus Cristo. Eu vou começar abrindo aqui o meu primeiro questionamento e perguntando para os meus debatedores como ser manso e agir com sabedoria e firmeza. Porque a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que fugiram um pouco da mansidão, mas foi com sabedoria e firmeza
tá? Eu acho que para a gente chegar nesse nível hoje em dia, parte de dois princípios, né? A gente ser manso e não agir de uma forma errada, né? E as pessoas entenderem que a gente está sendo manso, mas quando tiver que agir com firmeza, com sabedoria, as pessoas também entenderem e não julgar, chegar e julgar o irmão se estressou, ele não é manso, não. Eu não vou seguir o exemplo dele, não. Então acaba que cai no julgamento. Então, eu tenho aqui como um exemplo bíblico, acredito que seja ali conhecido de todos, Moisés, né, em Números 12:3, era um homem manso, mas matou um egípcio antes, né, no caso de entender o chamado dele, feriu a rocha 2 vezes, quebrou as tábuas da lei, moeu o bezerro de ouro fazendo o povo beber o seu pó com água. Tem também Paulo, né, era um homem manso, mas às vezes agia com firmeza com a igreja. E Jesus Cristo, né, que é um exemplo de mansidão, mas eu não estou querendo aqui julgar Jesus Cristo, claro que não, jamais, né, mas era um exemplo de mansidão a seguir, mas purificou o templo, né, no início do seu ministério e no fim, certo? Chegou lá no templo, quebrou as mesas, vamos dizer assim, se estressou, fugiu da linha de mansidão, mas para mostrar para o povo que temos que ser manso como ele, porém agir com sabedoria e firmeza no momento certo. Porque senão, eu acho que cai naquela parte, né? Você é manso e tal, mas vem alguém e te taca uma pedra, vem alguém e te destrói, vem alguém e te faz alguma coisa com você e você vai ficar de braço cruzado só recebendo. Acho que não é por esse ponto, mas se você tiver a oportunidade de agir com mansidão, mas se você fugir da mansidão com firmeza e sabedoria, eu acho que você vai sair no final por cima. Eu queria perguntar para os meus debatedores exatamente sobre isso. Como ser manso, de repente, se vocês têm algum exemplo de vida para compartilhar, ou explicar exatamente como ser manso, mas se em algum momento eu não for, como eu agir com sabedoria e firmeza, porque se eu sair do contexto de mansidão de uma forma errada, deixar de ser manso e agir de uma forma errada, eu posso ou não conseguir voltar mais a ser manso, ou então, exatamente como eu falei no início, as pessoas vêm me julgar e não me ter como exemplo, como eu era manso. Entendeu? Não sei se eu fui claro. Pastor Silviano, o que o senhor pode dizer quanto a isso? Bem, as pessoas confundem muito mansidão. Se você pegar os exemplos dos monges, eles buscam a paz interior. Mas mesmo assim, eles aprendem artes marciais. Eles sabem se defender. Mas eles são mansos. Eles são tranquilos. E se você pegar uma luta, né? Não uma briga, uma luta que envolve um monge, você não vê ele perdendo a mansidão mesmo durante o combate. Porque ele sabe que se a mente dele não estiver tranquila, ele já perdeu o combate. Então, automaticamente, o primeiro inimigo dele é ele. Então, ele tem que se concentrar o suficiente para ele estar manso. Porque aquilo já vai provocar a ira do adversário dele. Eu já ataco ele, eu tô indo com toda a minha força e o cara tá calmo, tá tranquilo, tá sereno. E trazendo isso pro mundo que nós vivemos. Nós vivemos um mundo, uma guerra espiritual gigantesca. Como nós vamos reagir? Com mansidão. Porque se eu ficar nervoso, se eu perder a minha tranquilidade, eu já perdi a luta. Satanás já ganhou o motivo para ele ter do que me acusar, criar aquela nuvem de testemunha que estava ao meu redor, virar uma nuvem de tempestades, e eu perdi. Manter a mansidão é fácil? Não, por isso que ela é fruto do Espírito. Ela é consequência de todo o preparo. Tudo que é fruto do Espírito, ele vai levar muito tempo para dar os benefícios. Porque a gente planta sementes. Mas quem dá o tempo é quem? É Deus. Então, o manso, ele tem... Eu até brinquei aqui no... Separei um pedaço aqui, escrevi, para fazer uma brincadeirinha. O manso, ele escolhe o local, analisa as qualidades do tempo, para ver se ali tem muito sol, se quando chover vai afetar bem. Ele separa as sementes, escolhendo qual semente está melhor do que a outra. Ele prepara a terra, planta a árvore, aprecia o crescimento, vigia dos fungos, aduba, rega e no tempo certo ele colhe os frutos. Então, antes de você já ter o fruto da mansidão, você já está desenvolvendo isso dentro de você, aguardando passo a passo. Aí as pessoas confundem muito a mansidão com
Longanimidade, temperança e paz. Não são iguais. Eu posso ser manso, mas não ter paz. Viver em guerra, mas eu sou manso. Minha posição dentro da guerra é de mansidão. Eu posso ser um homem manso, mas não ter paciência. Ué, pastor, isso é contraditório, não é? O que acontece? A pessoa, quando perde a paciência, é momentaneamente. Não quer dizer que a pessoa todo dia, o dia todo, 24 horas do dia, ele é um cara sem paciência. Não. Ele, durante um período do dia dele, ele perdeu a paciência. Mas como ele é manso, ele teve como reagir. Ele soube como reagir no momento em que ele perdeu a longanimidade. Ou a paciência, né? Vamos dizer assim. O temperado é um cara que ele tem domínio próprio. Ele perdeu a paciência e não explodiu. Ele ficou ali. Tem um técnico de vôlei do voleibol feminino, ele é muito manso. Gente, a minha esposa gosta muito de ver vôlei. E quando ela fala assim, nossa, o Zé Roberto explodiu, eu corro pra ver. Porque quando ele explode, ele começa a falar assim, igual eu falo. Devagar, tranquilo. No auge da explosão. No auge da explosão dele, aí ele começa a falar: gente, vamos lá, vocês têm que se esforçar mais. A menina tá fazendo ponto em cima de vocês. Cadê o que a gente treinou? Isso é ele explodindo. Por quê? Porque ele é manso. Ele pode estar explodindo, mas ele é manso. Dentro dele pode estar gritando, mas ele é manso. Ele não finge ser, ele não diz ser, ele é. E quem é, é. Não importa a situação. É o que eu falei. O mundo pode estar quebrando, o copo é copo. Não vai deixar de ser copo. Então, quando você consegue desenvolver a mansidão, pode ter uma guerra acontecendo ao seu lado. Você é manso. E quando você sabe quem te garantiu que essa guerra já vai ser vencida por ele, em nome dele, para a glória dele, você vai perder a mansidão para quê? Só se manter. A mansidão fala muito sobre a nossa postura, né? Fala mais sobre nós do que sobre os outros. É um estado de espírito. Sim, é como nós vamos reagir. Às vezes, os ataques até vêm como tentação, né? Vamos ver. Né? Aí o diabo fica lá assim, agora eu vou jogar aquilo dali para ela. Eu quero ver se ela vai conseguir. Como que ela vai reagir? Aí você já tá lá buscando no espírito. Jesus, eu preciso ser manso. Eu preciso ser manso. E aí, acaba que o diabo te dá a oportunidade, né? De você não ser. Mas como você tá buscando no espírito, aí você vai lá e age diferente. E, é um tapa na cara do inimigo. É, porque a mansidão é mais como lidamos com os outros. Porque o domínio próprio é algo que eu controlo a mim mesmo. É algo, né, consigo. Agora, a mansidão é para com os outros. Então, como foi mencionado aqui por Moisés, seria impossível. A palavra diz em Números 12 que ele é o único, era o mais manso da terra. Não era só de Israel. Não era só sobre aquele clã ali. Não era só para quem estava no deserto. Era na terra. O mais manso da terra. Para lidar com toda aquela multidão, tem que ter mansidão. Para lidar com os outros, para lidar com as questões difíceis, para lidar com pessoas difíceis, não basta ter só o domínio próprio. Eu lido comigo mesmo e acabou, não. Então, como nós somos o exemplo, seguimos o exemplo de Jesus, ele lidava com isso. Com pessoas o tempo todo. E assim como Moisés, seria impossível, sem mansidão, ele conseguir liderar aquele povo no deserto. Alguma coisa ia sair ali do controle. Ele era o manso. Amém. Vamos para um breve intervalo. Na volta eu tenho meu segundo bloco aí. Não sai daí. Não esquece de deixar perguntas pra gente no WhatsApp, no Instagram. E lembrando, caso você perca esse debate, ele vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. Tá? Só você entrar lá, seguir, compartilhar, para você não perder nada. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com mais um debate ideal. Reforçando o tema, caso você tenha perdido aí no início. Frutos do Espírito. Existem limites para ter mansidão? Eu vou abrir esse segundo bloco já com um questionamento. Eu acho que a gente conhecendo, né? A gente conhecendo a partir de agora, né? A gente consegue traçar um plano sabendo o que é bom e o que é ruim, né? Acho que o traçar de plano é exatamente isso. Você sabendo o que é bom, você segue. Você sabendo o que é ruim,
você se desvia dessa parte, né? Então, eu acho que com a mansidão, a gente pode abrir aí o precedente de consequências e benefícios, né? Se você não fizer, tem uma consequência. Você não vai ser manso por causa disso. E os benefícios de você ser manso, quais seriam eles? Então, eu vou começar abrindo aqui para os meus debatedores, abrindo a minha breve introdução referente a isso. Precisamos avaliar as consequências da falta de mansidão para saber o tamanho do prejuízo, né, como eu disse, quando agimos carnalmente. Já a mansidão produz resultados positivos em tudo que fazemos, né? A falta de mansidão traz várias consequências negativas, podemos dizer assim. O estresse, né, é um deles, né? Em Mateus 11, 28 e 29 cita quanto a isso. Quando uma pessoa não é mansa, ela está sempre em estresse. Então é pavio curto, tá no fio da navalha, né? Ela é angustiada, né? Tem a angústia. Insensata, com certeza. Se você não é manso, você é insensato no seguinte: você não tem sabedoria, não é inteligente para agir na hora certa, né? Como foi dito. E maldade. A maldade, eu acho que quando você é muito insensato e não é puro, não tem a mansidão correta, uma hora você vai acabar agindo de uma forma mal. E eu quero abrir para meus debatedores, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem utilizar um desses temas, consequências e benefícios. A gente falou aqui sobre consequências, então a gente pode fazer meio que uma brincadeira, né? Eu tenho estresse, angústia, insensatez e maldade. De consequências, tá? Quem se sentir à vontade pode falar sobre cada um deles, ou para a gente não se delongar muito, Eloá, você pode falar sobre maldade, se você estiver afim, se você achar que consegue contribuir. Pastora Cássia pode falar sobre insensatez, ou angústia, ou estresse. Pastor Silviano, a mesma coisa. Se tiver algum exemplo, ou quiser abordar uma outra consequência exatamente de você não ser manso, também é válido, claro, é sempre válido. Quem pode começar? Quem quer começar? A maldade é algo. A pessoa. Eu acredito, né? Estamos falando aqui sobre opiniões, né? Tem pessoas que elas escolhem ser mais. Elas até têm a oportunidade de exercer a mansidão, de fazer o bem, mas elas já se conformaram em fazer o mal. E aí se torna um processo ainda mais difícil de retornar para aquilo que é bom. Então, assim, o conselho que eu tenho, né? Nessa tarde, não decida ser mal. Se você percebeu que o mal tá te rondando, que o mal tá ali te cercando, que tudo que acontece, a sua postura é sempre levada para o lado negativo, você nunca tem algo de bom. É sempre negativo. A tua opinião é negativa, a solução que você tem para determinadas situações é negativa. Comece a ligar o alerta, né? Senhor, não tá indo muito pelo caminho certo, tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Eu tô sentindo prazer naquilo que é mal. Então você começa a apresentar para o Senhor. Senhor, eu tô sentindo prazer nisso. Seja sincero com Deus. Senhor, eu estou sentindo prazer nisso, porque são obras da carne. São coisas que a nossa carne sente prazer, o nosso ego, né? Alguém te fez alguma coisa e você ir lá e tratar com o bem? Não, você meio que se sente bem, a carne, né? Se sente bem em combater aquilo dali com o mal. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina a combater o mal com o bem. E se eu estou sentindo o desejo de fazer o mal, tem alguma coisa errada. Eu não estou seguindo o fruto do Espírito. Então, eu preciso apresentar a Deus. Senhor, eu estou sendo inclinado a fazer o mal, mas eu não quero, eu sei que é errado. Me ajuda, desperta em mim o fruto do Espírito, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida e você começar a exercer a mansidão. Amém. Pastora Cássia, qual que a senhora escolhe ou vai seguir por uma outra? Vou falar sobre a insensatez. Amém. Né? Porque é algo totalmente oposto do que Jesus ensina.
Então eu devo também prestar muito atenção naquilo que é oposto. Porque o oposto pode me destruir. Qual é o oposto da mansidão? Uma pessoa mansa. É alguém ríspido, alguém intratável, alguém que é grosso. Então, se a Bíblia diz que eu devo ser manso e evitar ser uma pessoa grosseira, uma pessoa ríspida, uma pessoa intratável, eu preciso prestar atenção nisso. Porque quando uma pessoa, a palavra diz em Provérbios, quando uma palavra mansa vem, ela desvia todo o problema. Mas aí, quando vem alguém que não é manso, que é grosso, que é ríspido, ele acende uma fogueira de tal maneira. Então, é só observar. Se tudo que eu for dar opinião acender uma fogueira, é sinal que eu estou sendo o oposto dos frutos do Espírito Santo. É sinal que eu tenho o fruto da carne e não do Espírito. Porque o achar que ter e ter é diferente. Sim. Então, quando tudo que eu faço leva para um problema, totalmente diferente do que a palavra manda ser. Então, quando pegamos o exemplo de Jesus, de como ele lidava com as pessoas, o exemplo que Paulo deu para Timóteo, ele falou: Timóteo, corrija com mansidão, para que talvez tenha esperança dessas pessoas que se opõem à palavra se arrependerem e conhecer a verdade. Então, você até falou um pouco antes das pessoas que precisam manter a mansidão para se impor. Não é porque eu sou manso que eu tenho que deixar qualquer pessoa fazer qualquer coisa comigo e deixar qualquer situação passar. É o contrário. Porque eu sei que eu sou mansa, porque eu sei que tenho o Espírito Santo, eu vou me impor de maneira que aquele problema, aquela situação venha a ser resolvida. Porque algumas pessoas confundem muito. Porque eu sou manso, não vou entrar nesse problema. É o contrário. Porque eu sei que eu tenho uma luz em mim, eu posso fazer a diferença. Não é se meter em qualquer problema, não é, né, como diz, né, numa forma mais simples, se meter na conversa alheia, até porque provérbio diz isso, que aquele que se mete na conversa dos outros é como se pegasse um cão pela orelha. Experimenta pegar um cão pela orelha. Vai sair mordido, vai sair machucado. Então, eu tenho que entender que as minhas palavras mansas, ela pode abrandar uma situação muito difícil. Porque a palavra diz que quando eu não uso as minhas palavras com sabedoria, quando as minhas atitudes são insensatas como consequências, eu estou mostrando que eu não tenho o Espírito Santo. Não tem fruto algum do Espírito Santo. E quando a gente pega aqui em Gálatas ainda 6, no capítulo 15, logo no finalzinho desse versículo vai dizer: mas sim o ser uma nova criatura. Você não vai desenvolver algo que antes de ser alcançado por Cristo em vão. Se eu não sou mansa, automaticamente eu tenho que desenvolver o espírito da mansidão. Se eu já era uma pessoa mansa, mas não conhecia a verdade, então não vou ter dificuldade. Eu poderia ser uma pessoa mansa antes da conversão, porém, eu ser uma pessoa invejosa. Aí eu teria que desenvolver esse dom, esse fruto do Espírito Santo. Porque eu, em casa, eu converso muito com meu esposo. Eu tenho um fruto, ele tem outro, e ali nós vamos, né, conciliando um fruto com o outro, mostrando: olha, você precisa melhorar nisso, desenvolver isso, desenvolver aquilo. Então, quando nós somos alcançados pela palavra, tudo começa a se movimentar. Tudo começa a mudar. Se eu era insensato, não vou ser mais insensata. Agora, se eu continuar na insensatez, é sinal que eu estou plantando e a semente morrendo. Plantando e a semente morrendo. Só que o regar do Espírito, ele não falha. Quem está falhando sou eu. Então, que nós viemos pensar nisso. Se eu estou sendo insensato. E se eu estou colocando muito fogo em tudo que eu falo, em qualquer lugar que eu estou, a insensatez, ela está impregnada na minha vida. É você parar, pensar, né, se vale a pena aquilo ali. Porque às vezes você vai lá, você entra no negócio, mas nem precisava, não tinha necessidade. Foi insensato. Pastor Silviano, sobrou angústia e estresse. Quer falar de algum deles ou Vou quer seguir falar uma de linha? estresse porque quem tem Cristo não anda angustiado. Bem, Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Como a psicologia denomina o exato momento em que você se explode? Surto. Essa é a palavra que a psicologia usa. Naquele momento você esteve em surto. Né? Aí eu vou te perguntar,
No início foi citado aqui os exemplos de Jesus, Paulo e Moisés. Homens mansos, porém que tiveram seus momentos de ira. Jesus quebrando o templo, destruindo tudo que estava lá de errado. Ele deixou de ser manso? Eu estou com o texto aberto aqui na palavra exata. Mateus, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam, comprava no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pastor, mas ele derrubou tudo. Tá, vamos continuar. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa ser chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida entre covis e ladrões. O que Jesus fez? Ele trouxe uma palavra branda. Como um homem em fúria traria uma palavra branda? Então isso me garante que Jesus, por mais que ele estivesse quebrando tudo que estava em desordem, ele estava manso. A tempestade estava fora dele, não dentro dele. Ele estava corrigindo um erro. Pastor, mas mesmo assim, imagina um homem falando calmamente, mas agindo fervorosamente. Isso espantaria as pessoas ao redor. Espantaria? Então vamos lá. Versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Você fosse cego, se você fosse coxo, você ia se aproximar de uma pessoa que está tendo um ataque de fúria? Um surto psicótico? É claro que não. Eu já tô cego mesmo, amanhã eu vou acordar cego mesmo. Se eu for lá, ele corre o risco ainda de virar coxo. É. Então, automaticamente, se essas pessoas que estavam em condições inferiores aos outros foram até ele estava manso. Ele estava proporcionando a eles esperança de ter mudança na vida deles. O que eles mais precisavam, que era ser curados, aquele homem que quebrou gaiolas, expulsou, virou mesas, falou uma palavra que fez todo mundo olhar para ele e falar: nossa, ele tá fazendo isso tudo, mas ele tá manso. Então, falar sobre estresse. Hoje, tudo é estresse. Tudo virou palavra da moda. Estou com raiva, estou estressado. Tem motivo. Não gostei porque meu ônibus atrasou. Fiquei estressado. Meu amigo, você acorda de manhã, você tem duas opções. Ou você deixa tudo estragar seu dia, ou você faz tudo para o seu dia ser maravilhoso. Se eu deixar um atraso de um ônibus, o aplicativo que não chama o carro, Acaba que uma coisa vai chamando outra. Aí o seu dia vai ficando, né? a moto que passou e jogou água no meu tênis que estava limpo, o meu patrão que não soube entender o meu atraso, se eu deixar as tempestades mudar o meu estado, eu não sou mais o copo. Eu me tornei a colher que está fazendo a tempestade dentro do copo. Eu me tornei a água que estava parada e de repente começou a ser agitada. Eu tenho que ser o copo. Eu não posso deixar o que está fora de mim me contaminar. Eu tenho identidade, eu sei quem é o meu Deus. Então eu tenho que me manter manso. Pastor, é fácil? Não, eu não consigo. Mas eu tento. Eu acho que se um dia, quando Jesus voltar e eu conseguir ir pro céu, eu acho que Jesus vai olhar para mim e falar assim: esse aqui ganhou pela persistência. Porque mesmo errando, eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu não desisto na primeira pancada. Eu posso estar no chão. Eu vou juntar minha esposa para empurrar o chão, sacudir a poeira e eu vou tentar mais uma vez. Por isso que é fruto do Espírito. Porque se dependesse de nós, ninguém conseguiria um fruto. Exatamente. Não dá. Por isso que Jesus disse: eu preciso, eu vou, mas eu vou vos enviar o Consolador, para que ele vos convença do pecado, do juízo, da justiça. E eu costumo dizer muito que Jesus teve uma atitude de um pai e de uma mãe que ama. Ninguém deixa uma criança sozinha para se virar. Ninguém, que eu digo, pais que amam, pais responsáveis, né? Reiterando bem isso. Porque quando Jesus foi, ele se preocupou. Eles não podem ficar sozinhos. Eles não vão conseguir de maneira alguma. E quando eu leio essa passagem, eu falo: nossa, Lindo. como que alguém consegue viver, dizer que consegue viver sem o Espírito Santo? Porque ele é como a babá, que vem para instruir, que vem para ensinar, que vem para nos ajudar, regar aquilo que está secando, vem para dar aquele alerta. Como o pastor bem disse, sem o Espírito Santo, jamais conseguiríamos. Por isso que a palavra é bem clara, é o fruto dele. Não depende de vocês. Porque se dependesse, estaríamos destruídos. É verdade. Seria difícil mesmo, realmente, porque
No mundo a gente sabe que jaz maligno e todo dia, toda hora, todo minuto tem alguma coisa ali. Se não tiver, como a pastora Cássia falou, né? O Espírito Santo ali apoiando e ajudando. É. Não tem como mesmo. Eu vou partir para os benefícios agora. Benefícios da mansidão, né? Já que a gente falou algumas consequências. É justamente falar dos benefícios, né? Para não assustar, né? Porque também tem benefícios. Com certeza o que vem de Deus, o que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, tem benefícios. E a gente não pode dizer que é curto prazo. É longo, médio, curto prazo, intermediário, seja o que for. É bom de qualquer jeito, entendeu? E quem é manso, quanto aos benefícios, vai sair sempre ganhando em tudo que faz. Não há prejuízo quando a pessoa sabe esperar. Tá aí a paciência. A gente tem até um debate quanto a isso, né? Convido você a assistir. É um dom de suportar o momento ruim para aguardar as coisas melhorarem e aproveitar só o que for bom. Quanto a benefícios, eu tenho aqui, se vocês se sentirem à vontade, a gente pode fazer a mesma brincadeira nos benefícios. Paz no coração, né? Lá em Salmos 37:11 cita: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu tenho a tranquilidade, né? Em 1 Pedro 3,4 cita: seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu tenho também a defesa divina, né, que a gente pode mencionar aí, como foi citado pela pastora, saber que Deus em todas as coisas, vê em todas as coisas, é um grande consolo para quem vive na presença do Senhor. E consciência pura, né? Em 1 Pedro 3,16 cita: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, e os que difamem o vosso bom procedimento em Cristo. A vida mansa traz paz no coração, por não se sentir mal, tranquilidade, por não ter feito nada de errado, a defesa divina, quando acontece alguma injustiça, e uma consciência pura de saber a verdade sem ter culpa. Ou seja, a mansidão só traz coisas positivas. Eu vou abrir aqui para a irmã Eloá novamente. Qual que você escolhe falar? Paz no coração, tranquilidade, defesa divina ou consciência pura? Eu tenho uma referência aqui, né? Eu acho que fala um pouco sobre consciência pura e defesa divina. Porque lá em 1 Pedro 3, do 13 ao 17, diz: quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei de Daniel. Daniel, ele ficou lá entre os maiorais, vamos dizer assim, né, da Babilônia. E os presidentes, os príncipes, está lá em Daniel 6, os presidentes e os príncipes, eles começaram a procurar alguma coisa para falar mal de Daniel. Porque eles não estavam satisfeitos com Daniel naquela posição. E aí eles começaram a procurar uma coisa, procurar outra, procurar uma coisa, procurar outra, só que eles não acharam nada para falar mal de Daniel. E aí o que eles fizeram? Eles tentaram fazer com que aquilo que Daniel fazia, que era buscar ao Senhor, fosse errado. E tramaram contra Daniel. Mas Daniel, ele buscou no Senhor. Quando ele soube, né, do decreto, de tudo que tinha acontecido, do que estavam tramando, ele foi para os pés do Senhor
e o Senhor defendeu Daniel. Daniel não precisou ir lá, quebrar tudo, falar, fazer e acontecer, porque ele sabia em quem ele cria e ele levou o seu problema ao Senhor. E o Senhor foi quem o defendeu, o livrando da cova dos leões. Então, assim, nós devemos fazer o bem, mesmo que o mal venha até nós, nós precisamos ter a certeza de que temos um Deus, assim como Daniel. Daniel tinha a certeza de que Deus era com ele. Ele tinha consciência pura de que ele não tinha feito nada de errado. E o Senhor entrou com defesa na vida de Daniel. E que nós possamos pegar assim essa ligação. Eu achei muito interessante, né? Estudando o tema. E aí eu olhei lá em 1 Pedro e na hora eu me lembrei de Daniel, que está lá no Antigo Testamento, né? Cristo ainda não tinha vindo. Mas como uma coisa complementa a outra e a Bíblia é muito completa. Então, se a gente buscar orientações para todas as coisas, nós vamos encontrar na palavra. Daniel tinha consciência tranquila de que não tinha feito nada de errado e o Senhor entrou com defesa sobre a vida de Daniel, quando o defendeu daquilo que estavam tramando contra ele. Isso por quê? Porque Daniel era temente ao Senhor. Ele buscava ao Senhor e confiava no livramento que o Senhor daria a ele. Amém. Pastora Cássia. Na fala dela, me vem sempre a paz. Né? Como você mencionou aí que poderíamos falar sobre a paz. Existe um versículo em Provérbios 13, versículo 3, que diz que aquele que guarda a sua boca, ele conserva a sua alma em paz. Então, para eu me manter conservado, quando você diz a palavra conservada, você já imagina um carro bem conservado, um casamento bem conservado, uma amizade conservada, um ministério conservado, sua saúde conservada. Então, para você se manter conservado, você precisa guardar sua língua. E o manso, ele consegue ter esse domínio para guardar a sua língua, mas o insensato não tem. A pessoa que não tem a mansidão, ela não consegue se manter conservada, porque ela não consegue ter esse controle da língua. Então aqui Salomão foi muito, muito feliz nessa palavra que é guiado pelo Espírito Santo. E eu ensino muito isso para minha filha. Quer se manter em paz, guarda a língua. Quer se manter conservada em qualquer circunstância, guarde a sua língua, porque ela pode tanto te conservar quanto te destruir. Então a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento em Cristo Jesus, que guarda os nossos sentimentos. A palavra diz que os nossos sentimentos são guardados em nada mais, nada menos que Jesus. Não está guardado em qualquer lugar. Está guardado em Jesus. E quem pode tirar de Jesus? O que está guardado nele fica nele. Então, se os meus sentimentos estão guardados nele, eu posso ter a certeza que eu sou conservada. Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor e esperam nele também são conservados. Então, para eu me manter conservado, eu preciso buscar esse fruto. Se você está ouvindo a rádio agora e você está percebendo que você já está ficando com a sua vida desgastada, que você está vendo que não está mais nada sendo conservado, o seu casamento desgastado, a sua saúde desgastada, relacionamentos fora ou dentro da igreja ficando desgastado, porque não está guardado no lugar certo. Porque o que está em Jesus fica conservado. Pense nisso e vê se você não está falando além do que devia, em vez de fechar um pouco a boca, porque algumas pessoas, o mundo, pensa de forma diferente. Eu falo mesmo. Eu não abaixo a cabeça. Eu não abaixo a cabeça para ninguém, porque para eles isso é uma desonra, ser confrontado e permitir, né, ser confrontado e não abrir a boca para o mundo, isso é desonra, mas para quem está em Cristo Jesus, isso é maturidade de quem conhece a Jesus e anda com ele. Então, pelos frutos, nós conseguimos observar quem tem maturidade, quem não tem, quem anda com Cristo e quem não anda. Amém. Pastor Silviano. Dando um ganchinho aqui na pastora Cássia. Quando calado até o tolo é reputado por sábio, né?
Quando a gente fica calado, a gente Exatamente. evita um turbilhão de problemas. Gente, ser manso não quer dizer que você não tenha reação. Claro que você tem. Até mesmo porque definição de mansidão é a qualidade daquele que é manso. O manso, ele reage como? Com mansidão. Mas reage. Ele tem atitudes. Só que a atitude dele não é aquela que as pessoas teriam normalmente. Ele é diferente. Talvez a sua atitude vai ser qual? Se resguardar, levantar e sair. E pela atitude, você vê, pelo fruto, você vê a árvore. Eu acho que é por isso que o mundo acha tão estranho, né? Como a pastora falou, é Tão tão estranho. natural eles esperarem que a gente devolva em dobro o que recebeu. Confronto. Confronto direto. O mundo Agora, quer quando confronto. fica manso, não entende. Ficam atônitos, de verdade, assim. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Mas aonde que ele falou? No mundo. Eu não tô no mundo. Eu me desqualifiquei do mundo para não ter aflições. Enquanto eu estiver no mundo, eu vou ter aflições. Qual é esse tipo de aflições? Confronto. O mundo quer me confrontar. Mas se eu tiver mansidão, qual vai ser minha reação? As pessoas julgam muito os dois estágios em que Jesus supostamente perdeu a paciência. Um eu já citei, que foi quando ele entrou no templo, e outro, se você continuar o texto, as criancinhas vêm até ele, começam a cantar louvores a ele, e isso irrita muito os sacerdotes. Ele sai do templo e vai para Betânia. Ali ele passa a noite, e no outro dia ele volta. E ele entra no segundo ponto em que as pessoas têm algo para o acusar. Porque quando ele está voltando, ele vê uma figueira e tem fome. Ele vai até a figueira e a figueira está sem fruto. Ele perdeu a paciência? Ele cortou a árvore? Ele arrancou os galhos? Ele tacou fogo? Não. Ele usou uma frase. Nunca mais nasça frutos de ti. Ele amaldiçoa a figueira seca até as raízes que na volta eles veem, mas ele não explodiu. Isso é ser manso. Ele reagiu, não reagiu? Ele reagiu. E teve uma reação que você diria, nossa, mas ó, Jesus poderia dizer assim, que tenha frutos em ti, e a figueira iria pesar de tanto frutos. Tá, mas ele teve a reação de homem. E a reação dele foi mansa. Então nós podemos ter reação? Claro que podemos. Nós não podemos ir para o confronto. Porque o que o mundo espera é derrubar você. Porque todo mundo quer ver você bem, mas nunca melhor do que eles. Todo mundo quer ver você sorrindo, mas o seu sorriso não pode brilhar mais do que o meu. Todo mundo quer que você tenha um bom emprego, mas você tem que ser meu subordinado. Mas não é assim. Não é assim. Porque nós podemos montar uma empresa, você ser a chefe, eu ser seu subordinado. Quando eu chegar lá na igreja, você vai ser minha subordinada. Aí quando chegar lá na empresa, você me trata mal, eu falo assim, na igreja a gente conversa? Não. Não. Eu tenho que ter mansidão. Porque na empresa, eu espero que você me trate normalmente, que a empresa está no mundo. Mas na igreja, estamos fora do mundo. Então você espera que eu tenha uma atitude diferente. E é isso que o cristão tem que fazer. Ele tem que ter uma atitude diferente. As pessoas denominam, todo pastor tem sempre uma palavra. Não. Eu acho que o maior ato de sabedoria de um pastor é ficar quieto. Porque quando ele fica quieto, ele deixa que a pessoa fala. E muitas das vezes, o único problema que a pessoa tinha é não ter com quem desabafar. Ela chega até você, ela fala, você olha pra ela, você não diz uma palavra, ela fala, nossa, pastor, é tão bom conversar com o senhor. Eu não conversei, foi monólogo, só você falou. Mas eu mantive a mansidão. E isso me deu proporção para que você achasse a sua cura, porque já estava dentro de você. Como foi dito aqui, Espírito Santo. Amém. Não vai ter intervalo? Vamos para um terceiro questionamento aqui. Eu acho que depois de tudo que a gente ouviu e aprendeu, benefícios e consequências, né? Eu acho que cabe a seguinte pergunta. Como ser manso? O seguinte princípio, o grande desafio é aprender como ser manso. Isso se faz por observação dos bons exemplos e também dos maus, para exatamente você não cair por não conhecer quais são os maus exemplos. A gente tem algumas lições, é claro, depois dos benefícios e das consequências. A gente pode citar aí que acho que o principal deles, né, como ser manso, é buscar ao Senhor,
depois a gente evita o nervosismo, depois a gente tem a disciplina, né? Como foi mencionado, é importante, e aprender a suportar. Mais uma vez, se vocês quiserem ficar à vontade aí, eu tenho quatro Hoje ele tá bonzinho, né? objetivos, né? Eu tenho 4 objetivos aqui sobre como ser manso. Eu acho que são os principais, pode ser que surja até outros, mas eu acho que realmente está bem colocado aí como principal. Buscar ao Senhor, evitar o nervosismo, a disciplina e aprender a suportar. Quem quer começar? Eloá, vai ser bonzinho agora. Pastor Silviano. Bem, como ser manso? Existem até exercícios respiratórios que conseguem te acalmar. Você consegue se controlar através de números que você vai contando, quando expira e quando inspira, e nisso você vai se acalmando. Existem algumas artes marciais, elas te ensinam pontos que você vai tocando e aquilo vai te relaxando. Psicólogo pede para você contar até 10, e se 10 não for suficiente, você vai até o número que você mantém a sua calma. Tá, tudo bem. Mas eu acho que a única forma de você se manter realmente manso é o que tem dentro de você que vai determinar. Eu comecei a introdução dizendo uma tempestade dentro do copo d'água. Mas se dentro do copo d'água não tiver uma tempestade, não tem nada para você se preocupar. Porque o exterior ele só te afeta se dentro de você já tiver problemático. Se você acordou de manhã e tudo te irritou, nós podemos sair daqui agora ali, os 3 que estamos aqui debatendo, bater o dedinho mindinho na saída ali da porta. O primeiro passou, nossa, machucou. O segundo sentiu a dor calado. O terceiro pode gritar, falar uma ofensa, ofender a porta, voltar e chutar a porta com o outro pé. Tá entendendo? Então, se você não manter a tua mansidão, você vai se machucar mais. Se os problemas externos começarem a machucar dentro de você, você vai perder noite de sono, você não vai conseguir se alimentar direito, você não vai conseguir produzir direito, a tua vida vai ser um caos. E esse caos começou aonde? Externamente. Mas entrou por quê? Porque eu abri a porta. Eu dei uma brecha. Se nós mantermos tudo que está fora e o que está dentro acalmarmos, nós vamos desenvolver a mansidão. Aí as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, nossa, mas você era tão temperamental, a troco de qualquer coisa você explodiu e hoje você tá tão calmo. Eu não tô calmo. Eu só tô reagindo com mansidão. Eu tenho as minhas reações. Eu também, dentro de mim, também tem um turbilhão. Só que eu mantenho lá dentro e para fora eu externo apenas mansidão. Por quê? Porque dentro de mim tá cheio de Jesus Cristo. Não tem quando você tá com azia. Lá dentro tá tudo fervendo. Você toma um pequeno antiácido num copo com um pouquinho de água e aquilo te acalma lá dentro. Exatamente assim. Definir. Olha o copo aí de novo. Irmã Eloá, evitar o nervosismo, disciplina ou aprender a suportar? Então, eu ia falar aqui sobre buscar ao Senhor. Pode completar também, se quiser, fica à vontade. Buscar o Senhor é a chave, na minha opinião. E eu digo assim, porque eu tenho experimentado muitas coisas desde que eu decidi buscar ao Senhor com mais disciplina, com mais intensidade. E eu tenho experimentado, às vezes, coisas que acontecem e aí me confronta. Na hora eu lembro da palavra, eu lembro de uma pregação que eu ouvi, eu lembro de alguma coisa e aí eu começo a ter atitudes diferentes. Então, assim, tá se sentindo irritado, tá se sentindo estressado, tá se sentindo angustiado. A palavra de Deus, buscar ao Senhor, tem remédio para tudo isso. Não tem, assim... Não é como é que eu vou dizer? Um pozinho mágico. Não, é buscar o Senhor. É ler a palavra e aí ela vai te confrontando. E, opa, não posso ser assim. E diversas coisas, assim, que às vezes que tem acontecido, né? No meu dia a dia. E que eu falo assim, nossa, eu teria outra atitude. E aí eu vejo que eu não tive aquela atitude, eu fico, obrigado, Senhor.
Porque eu sei que não foi de mim, foi do Senhor. Ou algumas atitudes que até me irritam, né? Nossa, aquilo dali me irrita muito. Antes eu falava, eu chegava, não, porque não pode, porque, né? E aí hoje eu já penso 2, 3, 4, 5 vezes, né? A contagem aqui que o pastor estava falando. Eu já penso, não, isso vai trazer benefício de quê? E aí eu já me calo. E aí daqui a pouco aquilo passa, aquela irritação passa. Por quê? Porque eu não alimentei. Aquilo ali me irrita. Mas se eu alimentar, vai me irritar muito mais. Até porque, pegando até aqui um ganchinho em algo que a pastora Cássia falou, sobre a língua, sobre você falar demais, né? E muitas vezes, quando você age, você fala na hora do nervosismo, né? Você fala sobre aquilo que está te irritando. Você, depois que você falou, você fala, poxa, não tinha tanta necessidade assim de ter falado. Ou seja, eu podia ter guardado a minha língua e ter evitado isso aí, e ter me conservado. Porque aí eu não ficaria com aquele pensamento, poxa, devia não ter falado e tal. Então é sempre bom a gente buscar ao Senhor e pensar naquilo que eu vou fazer, para que eu me conserve, para que eu exerça o fruto do Espírito e continue sendo o copo e não uma tempestade. Pastora Cássia. Devemos lembrar que a mansidão, ela está no meio de uma guerra, né? Frutos do espírito e frutos da carne. Alguém vai vencer. Então não tem como eu vencer de forma displicente. Não tem como vencer sem disciplina. Então é só eu parar e pensar, eu estou no meio de uma guerra. Se eu quero ser manso, que é fruto do espírito, eu tenho que vencer a minha carne. E no capítulo 5, verso 6 de Gálatas, vai dizer que os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões. Os que são de Cristo Jesus, não é aquele que pensa que está. Quem verdadeiramente está nele, aí vai querer vencer. Eu tenho que entender que isso é uma guerra. Toda vez que eu querer fazer algo que seja ao contrário disso, eu tenho que lembrar que tem uma arma apontada para mim, preparada, e eu só irei a condená-la. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Podemos condená-la. Só que eu só vou condenar se eu estiver me esforçando para estar no espírito. Então, querido, é guerra. Guerra é guerra. Você só vai vencer se você tiver disciplina. Amém. Saber escolher o lado certo. Bom, chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu sei que está muito bom, o tema é bem interessante realmente. Eu vou abrir para uma breve conclusão aqui dos meus debatedores, deixando a minha em Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, né? Eu acho que fica claro que a gente precisa se revestir antes de tudo e com um modelo, né, de mansidão, a vida e a vontade de Deus. O mundo não vai nos ensinar a ser manso de forma alguma, mas sim sempre revidar, né, como foi dito, em qualquer momento, tá? Não é alguns só não, é em todos, porque é mais útil entrar em guerra que ficar tranquilo. Para o mundo é normal a guerra e não a tranquilidade. Mas quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, aprendemos a ser moldados por Deus e nosso temperamento é transformado diariamente. Então, que você venha buscar a mansidão sempre e não seguir o que o mundo te dita ou te coloca como regra. A guerra e a violência e o revide. Irmã Eloá, conclusão final. Nós devemos buscar em Deus a mansidão, como já foi falado aqui, é algo sobrenatural vindo através do Espírito Santo para as nossas vidas. E lá em Efésios 6 fala sobre a armadura de Cristo. Então, que nós venhamos nos revestir de Cristo, nos revestir da armadura de Cristo, para que nós possamos vencer os ataques que vêm até nós, para que nós possamos estar preparados, porque de fato estamos numa guerra. Tem ataques que vêm
no físico, né? Ataques que acontecem a alguém. E tem os ataques espirituais, que é o diabo ali, ó, te tentando a todo momento, né? Para que você caia. Para que você caia e, de repente, você se sinta tão inútil e não consiga se levantar, porque ele veio para isso, para querer nos destruir. Então, que nós possamos nos firmar na palavra, na armadura de Cristo, para que nós possamos vencer as tentações e para que nós possamos permanecer firmes, buscando o fruto do Espírito e entendendo que há um tempo. Não vou buscar hoje e vou ter hoje. Né? Pode ser que leve um tempo, que eu esteja ali, ó, sendo preparado, mas que nós não venhamos desistir. Caiu, como o pastor bem citou aqui, né? Caiu, sacode a poeira, levanta, entrega na mão do Senhor e continua, persevere, porque vai chegar. O fruto do Espírito vai chegar na sua vida, porque ele é do Espírito. Então, se você buscar em Cristo, você vai vencer. Pastora Cássia. A evidência de uma boa árvore são seus frutos. Então, que as nossas atitudes venham ser grandes evidências daquilo que habita dentro de nós. E o nosso comportamento venha evidenciar para onde nossas pegadas estão nos levando. Se é para o espírito ou se é para a carne, se é para o céu ou se é para o inferno. Porque pode parecer duro, né? A palavra inferno, mas ela é bem real. Ele é bem real. Então, as minhas atitudes podem me levar para o Salvador ou para longe dele. Então, que nós viemos deixar as nossas evidências, que o Espírito Santo habita em nós. Que eu não vou para um culto de busca com o Espírito Santo e fica só naquele momento. Mas que no meu dia a dia, eu evidencio isso com as minhas atitudes. Pastor Silviano, uma consideração final e uma oração para finalizar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer ter herança, quer ter direito a receber algum tipo de herança, seja manso, que suas palavras sejam sempre agradáveis e temperadas, que você seja sempre uma pessoa que reaja sim, mas com mansidão, que todo o tempo, quando o mundo achar que você vai explodir, que você reaja com mansidão, que assim você vai ensinar tantas pessoas e vai quebrar muito jugo na sua vida. Amém? Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Senhor, que essa árvore, Pai, que o Senhor plantou dentro de nós venha dar esse fruto tão abençoado, chamado mansidão. Que em todo o tempo a nossa reação venha a ser mansa, Pai. Que nós possamos buscar em Ti, Cristo Jesus, sempre aprender mais. Porque aprendendo de Ti, Senhor, nós vamos também ser mansos e humildes de coração. Pai, guarda cada um que nesse momento está em casa agora, talvez aflito por ter que tomar uma decisão e não saber como reagir. Dê sabedoria para que essa pessoa seja mansa, Pai, sempre, sempre, Senhor, aquela pessoa que tenha sempre uma boa palavra, uma palavra mansa, uma palavra humilde. Pai, se tem alguém passando por qualquer tipo de afronta, Pai, e não sabe como reagir e acha que a melhor solução é o confronto, mostra que não, Senhor. Seja o Senhor, Pai, o marco maior das igrejas evangélicas no Brasil, trazendo mansidão e sabedoria a todos. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Eu sou Misael. A gente volta no próximo debate, na quarta-feira. Daqui a pouquinho, fica combinado. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação, tá? Lembrando que o debate fica gravado no nosso canal. Basta você ir lá e nos seguir, compartilhar, para você não perder nada. Continue ouvindo a nossa programação, que ela é abençoada por Deus. E fica na paz de Cristo e não esqueça, seja sempre manso. Você só tem a ganhar. Amém? Você acabou de ouvir Debate Ideal.